Alvo de ataques racistas, a futura prefeita de Bauru afirma que ofensas não podem ficar silenciadas. Acompanhe com Afonso Marangoni. A prefeita eleita de Bauru, no interior de São Paulo, Suelen Rosim, garante que os ataques racistas que sofreu durante e após as eleições a impulsionaram ainda mais. Em entrevista ao Direto ao Ponto nesta segunda-feira, Suelen, do Patriota, defendeu que o racismo tem que ser combatido. Eu olhei para tudo aquilo e, ao invés de ficar triste com a situação, eu falei, olha, eu vou procurar a polícia agora, porque a gente precisa começar a combater isso com coragem. Não dá para achar normal. Mesmo que eu não seja hoje uma profunda ativista no sentido que a gente tem muitas mulheres que fazem isso com muita propriedade, mas eu não vou deixar em silêncio. Primeira mulher a comandar a cidade, Suelen Rosim é jornalista de formação, conservadora e evangélica, mas garante que as posições pessoais não vão interferir nas decisões. Suelen, no entanto, afirma que vai analisar a viabilidade econômica de se colocar verba pública em eventos como a parada LGBT. Quando eu falo de aplicar recursos da prefeitura, a gente vive um universo hoje muito complexo financeiramente. Mas você fala assim, Suelen, você vai cortar a verba da parada gay e vai manter a verba do evangélico, do católico? Não, a gente tem que pensar na questão econômica. Aquilo que for viável para a gente vai fazer. O que eu não vou fazer é governar só para metade da população. A prefeita eleita de Bauru disse que a pandemia exige cuidados, mas defende a retomada das aulas presenciais. Porque as crianças hoje, pelo menos em Bauru, elas estão fazendo tudo, menos o que é mais importante para a vida, que é a educação. Estudar é uma coisa que você precisa, é extremamente necessária. Lógico que você tem que voltar com responsabilidade, lógico que você tem que pensar nos profissionais, você tem que preparar as escolas para isso. Mas se nós não nos prepararmos e a gente não retomar, a gente vai criar um segundo problema. Suelen Rosim garante que vai montar um governo com técnicos. Além de Augusto Nunes, a bancada contou com Lívia Zanolini, da Jovem Pan, Alessandra Bares, da Veja São Paulo, Salci Lima, da Record TV e Fábio Zanini, da Folha de São Paulo. A entrevista completa você encontra na Panflix. Paulo? Perdão, a Polícia Civil já identificou o autor das primeiras ofensas racistas postadas nas redes sociais contra a prefeita eleita de Bauru, né? Segundo o delegado, Eduardo Herrera dos Santos, o suspeito era um homem negro de 37 anos que queria despertar uma discussão. Olha, é o que eu venho dizendo já há um tempo aqui na PAN. Esse assunto é uma pauta ideológica neomarxista importada. Isso não é um assunto do Brasil, que é criar uma divisão que simplesmente não existe na sociedade brasileira. Vocês já repararam como subitamente as pautas de racismo, curiosamente, logo depois do movimento Black Lives Matter ter explodido nos Estados Unidos, todas essas pautas artificiais começaram a dominar o nosso noticiário? Olha, tem método para parafrasear um colega. Agora vem esse sujeito, né, esse homem negro aí, que fez as ofensas racistas contra ela, para supostamente criar uma discussão, para estimular uma discussão sobre racismo, ele resolve forjar uma ofensa racista. A quem que interessou isso? A verdade é a seguinte, o povo é tão racista que elegeu a prefeita negra. Não tem esse negócio. São Paulo tem prefeito negro, já teve prefeito negro na década de 40, né? O Paulo Lauro, prefeito negro de São Paulo, teve o Celso Pitta também. Isso simplesmente não é uma pauta no Brasil. Estão tentando empurrar goela abaixo uma pauta ideológica para a população. Não dá. Olha, Paulo, não sei se eu concordo com todos os teus pontos. Existe sim racismo no Brasil e tem aí um problema, uma desigualdade persistente entre brancos e negros. A questão é que hoje em dia esse tema está represado na esquerda, em gente com ideias não só de esquerda, mas ideias radicais de esquerda, né, de extrema esquerda. Então é ótimo a gente ver essa questão ser debatida também por liberais, também por conservadores, como a prefeita de Bauru. Justamente porque o problema é grave, ele precisa de um debate aberto. E hoje em dia o que a gente está vendo é que esse debate está cada vez mais fechado. Se você discorda de um ponto do movimento negro, você de repente já é cancelado na internet. Não, a ciência ela precisa de discussão, né? A ciência ela é uma roda de conjecturas e refutações, justamente porque o problema é grave que a gente tem que ter conservador discutindo isso, tem que ter liberal discutindo isso e também gente de esquerda. Então aí é uma grande novidade para a política brasileira essa prefeita de Bauru que fala, que se expressa muito bem e deu aí uma excelente entrevista ao Direto ao Ponto.
Olha, Narlock, eu estou contigo no que o assunto tem que ser discutido. O que eu não estou contigo é que o racismo é um problema sério no Brasil, não é um problema estrutural no Brasil. Agora, racismo você tem em qualquer lugar, assim como você tem idiota em qualquer lugar. Infelizmente, a falta de inteligência, ela caminha sempre com o ser humano. Então, você tem pessoas idiotas racistas. O que a gente está discutindo, e a gente não vai conseguir resolver isso nunca, a gente sempre vai ter esse problema. O que a gente está discutindo é se isso é um problema sério e estrutural no Brasil. E não é. Eu estava aqui apontando o exemplo do Paulo Lauro, já tivemos Celso Pitta em São Paulo também. E nos Estados Unidos, quem diria, né, onde o Black Lives Matter explodiu, a gente teve até presidente negro agora há pouco, antes do Donald Trump, o presidente Barack Obama. É claro, desculpa, isso não é uma discussão real que está acontecendo sobre racismo. Isso é uma pauta ideológica, neomarxista, que busca dividir a sociedade da mesma forma, em vez de dividir a sociedade entre burguesia e proletariado, está dividindo a sociedade entre negros e brancos, entre feministas e machistas, e por aí vai. Essas são as novas divisões que essa nova esquerda que está dominando o mundo inteiro vem apresentando. Se fosse uma discussão real, sobre um problema real do Brasil, aí eu concordo com você. A gente tem que usar todos os setores da sociedade, conservadores, esquerda, etc. Mas não é. Eu concordo com esse ponto, né? Desde aí da queda do Muro de Berlim ficou fora de moda, né, essa ideia de revolução do proletariado, trabalhadores do mundo univos, e a esquerda ela começou a mirar em pequenos grupos, né, em fazer essas pequenas divisões, essa luta identitária. Que nos Estados Unidos tem muitas soluções que esses ativistas propõem que não dão certo, né? Acho que ninguém duvida que o racismo nos Estados Unidos diminuiu de 1940 para cá. Em 1940, 50, você tinha leis que proibiam os negros de frequentar certos espaços e hoje em dia, e agora recentemente, nós tivemos um presidente negro eleito, né? Então teve uma boa notícia em termos de racismo, mas em termos de diminuição do racismo. Mas a renda média dos negros americanos, ela era a desigualdade, o espaço entre elas e a renda dos brancos era menor nos anos 50 que hoje. Provavelmente porque os americanos adotaram políticas erradas, né? Não adotaram as políticas certas, não focaram nos problemas certos em relação a isso. Então, como eu disse antes, a gente precisa de mais debate, de mais diversidade ideológica para resolver esse problema.